Paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntas nós vamos meditar versículo por versículo na palavra de Deus. E eu quero convidar você para meditar junto comigo no capítulo 16 e 17 do livro de Jó. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa história tão maravilhosa, com tantos ensinamentos para o nosso coração. E que você possa estar aqui com o coração aberto para receber, esse maná fresco do céu para sua alma, em nome de Jesus. Deus preparou um lugar à mesa para mim e para você, para nós desfrutarmos desse tempo de qualidade. Geralmente esses encontros são às 10 da manhã, mas toda segunda e quarta eu tenho encontros às 7 da manhã com as amigas de Jesus, um encontro num grupo fechado que a gente tem dentro da plataforma Zoom. E eu estava com elas até exatamente às 10 da manhã, então eu precisei de um tempo aqui para me organizar, para poder vir para cá. Mas estamos aqui, como no tempo que nós conseguimos, estar. E glória a Deus por isso. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 16 de Jó. A gente vai ler o capítulo 16 e o capítulo 17 hoje. Se você está aqui pela primeira vez, tem alguém aí que está pela primeira vez? Tem alguém também que está desde o capítulo 1 de Jó, quero te conhecer. Bom dia, Rosânia, Deus te abençoe. Eu vou meditar junto com você nessa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com uma linguagem bem acessível. Você vai ver que é bem fácil de compreender a palavra de Deus através dessa tradução. Então vai ser bênção para você acompanhar junto comigo. A Patrícia diz que está aqui desde a primeira vez, desde o capítulo 1, ou você é a primeira vez, Patrícia? A Rosane é a primeira vez. Bom dia, Lê. A Jana falou que ela está pela primeira vez, acredito que seja, Léo Santos, primeira vez. Glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos em nome de Jesus. Que seja bênção para vocês estarem aqui e que você seja renovado pela palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. A Patrícia, primeira vez. Glória a Deus. Então vamos orar e consagrar esse nosso tempo de mesa ao Senhor. A Bíblia é o único livro que nós lemos junto com o autor. Então nós precisamos sempre convidar o Espírito Santo para dirigir o nosso estudo, para ministrar o nosso coração, e para nos revelar a verdade. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e não conseguimos tirar grande proveito. Por quê? Porque a gente faz a nossa própria força. Então sempre convide o Espírito Santo para ministrar o seu coração, porque aí ele vai revelar os segredos que estão escondidos na palavra de Deus ao seu coração. Então sejam todas muito bem-vindas. A Jana também primeira vez. Bom dia, Camila, Deus abençoe. Silvana, Patrícia, bom dia, Marinho Bri, Deus abençoe. Então feche os seus olhos, vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tempo à mesa contigo. Obrigada por preparar, Senhor, esse tempo a sós com o Senhor, esse tempo que nós estamos aqui conectadas, ó Pai, sedentas para receber a Tua palavra. Fala conosco, Pai, ministra os nossos corações, nos ensina, Senhor, a Tua palavra, ministra, Senhor, e revela os tesouros escondidos para cada uma de nós, que nesse momento, ó Pai, a nossa atenção, o nosso foco possa estar completamente entregue a Ti, que como Maria, ó Pai, nós venhamos nos jogar aos Teus pés e ficar aqui, Senhor, desfrutando desse tempo de qualidade contigo. Pai, eu peço que o Senhor me use, que o Senhor derrame sobre mim uma porção dupla, Senhor, de sabedoria, para que saiam dos meus lábios não as minhas palavras, Senhor, mas que eu seja um instrumento nas Tuas mãos a partir de agora, Pai, para ser usada, para servir com excelência as Tuas filhas, ó Pai, que elas possam sair daqui edificadas, que não sejam as minhas palavras, mas as Suas, Pai, em nome de Jesus. Eu consagro a Ti esse encontro, que seja para a Tua honra e glória. Amém. Graças a Deus. Então, se você está aqui pela primeira vez, Jó, ele está em um momento de profunda angústia. De uma hora para outra, ele perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os bens. Ele era o homem mais rico do Oriente. De uma hora para outra, ele ficou pobre, não tinha mais nada. Perdeu todos os filhos. A saúde dele também foi tocada. Do alto da cabeça dele à planta dos pés, ele foi acometido de feridas cheias de pus, que ele chegava a se coçar com cacos de vidro. E ele estava num momento muito difícil, no fundo do poço mesmo. E os amigos dele, que foram até ele
para consolar, estavam acusando ele. E no nosso último capítulo, capítulo 15, a gente viu ele faz mais uma vez confrontando Jó e trazendo ainda mais peso, né, ao sofrimento de Jó. E agora no capítulo 16 e 17, Jó ele vai responder, ele faz esse amigo. Então eu vou meditar aqui junto com você, a partir do versículo 1, capítulo 16 e 17. Então Jó respondeu: já estou cansado de ouvir o que vocês estão me dizendo. Afinal, que espécie de amigos são vocês? Querem me consolar ou me acusar? Suas palavras são vazias e sem sentido. O que eu fiz para vocês me encherem os ouvidos com essas respostas tolas? Se eu estivesse em seu lugar e vocês em meu lugar, será que eu lhes diria as mesmas tolices e balançaria minha cabeça contra vocês? Não, eu não faria uma coisa dessas. Eu falaria com interesse e sinceridade, palavras de consolo, para diminuir o seu sofrimento. Então Jó, além de todo o sofrimento que pesa sobre ele está tendo que lidar também com uma solidão. Porque os amigos não estão apoiando, pelo contrário, estão acusando. A mulher estava também lidando com um sofrimento extremo, né? Imagina perder 10 filhos de uma vez, ver o marido que era próspero, saudável, de repente perder tudo, inclusive a saúde. A mulher olhou para ele e falou assim: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Jó estava se sentindo muito sozinho. Ele estava com a alma extremamente angustiada e se sentindo solitário, como se não tivesse ninguém por ele. E nesse momento ele estava sentindo também que Deus não estava respondendo às orações dele, Deus não se importava com ele, né? E ele está num momento extremamente desafiador. E às vezes Deus permite, né, esses momentos de silêncio, né? O silêncio de Deus também fala. Então Deus às vezes permite esses momentos, né, de silêncio, de solidão, para que você aprenda a depender só do Senhor. Nos momentos de solidão, quando todos frustram, né, as suas expectativas, é ali que o Senhor te encontra. Então, que você possa se encontrar com o Senhor, né, nos seus momentos de profunda angústia. Que você possa, mesmo em meio à dor, colocar diante de Deus, né, o que você está passando, porque Deus pode lidar com as suas preocupações, com as suas queixas, com as suas dúvidas. Então Jó estava passando por um momento de extrema solidão e de angústia. Ele estava no vale da dor, mas ele não deixou de clamar a Deus. Então mesmo ferido, mesmo questionado, mesmo se sentindo abandonado, injustiçado, ele estava conversando com o Senhor. E Deus, ele vê as suas lágrimas. Deus não sabe errar. E ele usa todo o sofrimento para trazer algo de bom para a sua vida. Eu estava lendo esses dias Salmo 84. Abre aí, por favor, no Salmo 84, que é uma palavra que eu tenho certeza que vai ser bênção para o seu coração. Olha que tesouro esse Salmo 84. Deixa eu pegar aqui. Salmo 84, versículo 5. Agora eu vou ler na NVT, tá? Porque é outra Bíblia que eu tava aqui. Salmo 84, versículos 5 e 6, diz assim: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes, e as primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Então a gente sabe, né, pela história de Jó, que ele está passando sim por um momento de profunda angústia, mas porque ele permaneceu firme no Senhor, lá no capítulo 42, a sorte dele vai ser restituída e ele vai receber tudo em dobro. Então existia um propósito, né, sobrenatural de Deus, que não cabe a nós querermos compreender. Tem coisas que com a nossa mente limitada e natural a gente não consegue compreender o sobrenatural de Deus. Nós precisamos só confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o Senhor é a fonte de todo recurso, de toda segurança, de todo alívio, de tudo que nós precisarmos é no Senhor. Então, Deus às vezes permite com que você se sinta abandonada, injustiçada, ferida, só, que você se sinta uma extrema solidão,
para que você tenha um encontro com Ele, que você aprenda que a sua dependência está no Senhor e não nas pessoas. A sua alegria está no Senhor e não nas pessoas. Então, Salmo 84, 5 e 6 vai dizer: como são felizes os que de ti recebem forças. Então, o que é a verdadeira felicidade? É saber que eu tenho um Deus, que Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Não é na minha própria força, né? Que alívio que é para mim saber que eu não preciso dar conta de tudo, que a graça dele me basta, que a graça dele é derramada sobre mim. E como são felizes também os que decidem percorrer os caminhos do Senhor, os que decidem viver por princípios e não por sentimentos. Então, tem situações na nossa vida que não faz sentido nenhum. A gente olha, a gente não consegue compreender por que aconteceu dessa forma. Mas Deus tem um plano perfeito. E essa é a nossa confiança, que nós temos um bom Pai que nos ama. E aí a palavra continua no versículo 6, fala: quando passarem pelo vale do choro. Então, o vale do choro, né, o deserto, os momentos de angústia, eles não são o seu destino final. É só uma passagem, é só um processo, é só uma estação, vai passar em nome de Jesus. Né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então permaneça firme no Senhor, leve a Ele, né, todas as suas preocupações, permaneça desenvolvendo intimidade com o Senhor. Às vezes esse momento difícil, ele pode ter vindo para te reaproximar, te reconectar com o Senhor, porque infelizmente o ser humano ele não reconhece a ausência de dor. Quando para de doer, muitas vezes a gente se afasta da presença. Salmo 84, 5 e 6, Eneida. Então, se esse desafio, se essa dificuldade, se esse vale do choro veio para sua vida e te aproximou do Senhor, então essa dificuldade foi uma bênção para sua vida, porque te entregou algo precioso, que é uma comunhão, né, um caminhar diário com o Senhor. Então, quando você passar pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes e as primeiras chuvas te cobrirão de bênçãos. Então, nada no Senhor é infrutífero. Que alegria, que bênção que é você saber que mesmo no deserto, aquele deserto ele não é estéril, ele não é infrutífero. Você está passando por isso não sem motivo, mas você está sendo aperfeiçoado para algo novo, algo extraordinário que Deus está fazendo no seu caráter, para você estar apta para o próximo nível que Ele quer te posicionar. E lá no capítulo 42, Jó vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então esse tempo, né, de angústia, de extrema aflição, de solidão, fez com que Jó conhecesse de perto Deus vivo. E que extraordinário que é isso. Então, entenda que gerar um testemunho dói. Não é fácil gerar um testemunho. Mas sempre depois que você passar, você vai louvar ao Senhor e falar: Pai, obrigado. Porque o Senhor estava comigo. Naquele momento eu não percebia. Mas não era na minha própria força que eu estava caminhando. A gente olha para a história de Jó, a gente pensa isso, né? Como que Jó foi capaz de suportar tanto sofrimento, né? Ele perdeu 10 filhos de uma vez, todos os bens, a mulher dele ficou contra ele, os amigos contra ele, perdeu a saúde. Como ele foi capaz de suportar? Deus ficou em silêncio, mas é porque a graça de Deus estava sustentando. Então creia que a graça de Deus te basta. Você está sendo sustentado, embora você acredite, talvez em alguns momentos de desespero, pense: eu estou sozinha, não tem ninguém. Deus é contigo. Ele nos prometeu que Ele estaria conosco em todo o tempo. Ele não prometeu que seria fácil. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Então, Deus está com você. E às vezes o silêncio de Deus ele é necessário para tratar o nosso coração, alinhar o nosso coração. Então, Jó continua aqui, né? Ele está dizendo aqui, ó: se fosse eu no lugar de vocês, eu não faria isso que vocês estão fazendo comigo. E às vezes a gente tem essa percepção, né? Poxa, quando as pessoas precisam, eu sempre tento ajudar, eu sempre tenho uma palavra de conforto. Agora, quando eu preciso, é só acusação. Ninguém vem aqui ficar do meu lado, todo mundo me abandonou. E essas coisas acontecem mesmo, porque as pessoas são falhas. Perfeito só o Senhor. Então não espere, né, grandes coisas de pessoas. Eu sempre falo para as meninas que caminham mais de perto de mim:
Não esperem grandes coisas de mim. Tudo de bom que você ver em mim é Deus. E o que tiver de ruim sou eu mesmo. E eu vou decepcionar vocês. Eu falo isso para elas o tempo todo. Fica tranquilo, eu vou decepcionar vocês. E quando eu decepcionar, você vai lembrar, a Ana me disse que ela ia decepcionar. É verdade. Porque eu sou imperfeita. Perfeito é só o Senhor. E você também é imperfeita. Você também é imperfeita. Você também já desapontou muita gente. Nós não conseguimos atender todas as expectativas. Nós agimos muitas vezes com falta de sabedoria. Nós estamos num processo de conhecimento, né, de autoconhecimento. Então a gente vai acertar em algumas coisas, falhar em outras, e a gente precisa ter um coração misericordioso. Então, continuando o texto aqui, no versículo 6, ele diz: mas agora a minha dor não passa, mesmo que eu abra o meu coração, e se me calo, ela não desaparece. Ó Deus, o Senhor me deixou sem forças. O Senhor destruiu a minha família completamente. Meu sofrimento acabou com a minha saúde, e a minha magreza já se levanta contra mim. Sim, Deus está irado comigo e me tem arrasado e range os dentes contra mim. Os meus adversários me olham com um olhar ferino. Os homens também vêm me acusar com suas palavras e mostram desprezo pela minha triste condição. E esmurram o meu rosto para me humilhar. Deus mesmo me entregou nas mãos dos pecadores e me fez cair nas mãos dos maus. Eu vivi em paz até o dia em que ele me arrasou com seu castigo. Sim, ele me destruiu, fez minha vida em pedaços e me escolheu como alvo. Seus flecheiros me cercaram, eles transpassaram os meus rins e a minha bilis foi derramada pelo chão. Sem parar, ele me ataca como um soldado ao seu inimigo. Como sinal da minha tristeza, costurei uma veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó da terra. Já não tenho mais lágrimas, meus olhos já estão vermelhos de tanto chorar, e tenho profundas olheiras como um homem prestes a morrer. Tudo isso me acontece, embora eu seja inocente, e não haja violência em minhas mãos, e sejam sinceras as minhas orações. Ó terra, não esconda o meu sangue, e que não haja lugar que oculte o meu clamor. E vocês fiquem sabendo que a minha testemunha está nos céus, o meu advogado está nas alturas. Vocês zombam de mim enquanto eu derramo lágrimas sinceras diante de Deus. Esse versículo 20 é maravilhoso, né? Jó está num momento de extrema angústia, todos estão acusando ele ao invés de consolar. Ele está se sentindo abandonado, extremamente só, está experimentando de uma solidão absurda. Mas ele está dizendo aqui, né? Vocês zombam de mim enquanto eu derramo lágrimas sinceras diante de Deus. Então, o melhor a fazer, quando você não sabe o que fazer, é você fazer o que é da vontade de Deus. Colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. A palavra de Deus diz: busque, né, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus pode lidar, né, com as suas perguntas, com a sua tristeza. Ele te convida, né, a lançar sobre ele todas as suas preocupações, todas as suas aflições. Então não tenha medo de levar a sua dor para Deus. Não tenha medo de ter um relacionamento de sinceridade com ele. Ele não busca pessoas religiosas, ele busca verdadeiros adoradores, né, pessoas que querem de verdade desenvolver um relacionamento com o Senhor no dia bom e no dia difícil também. Então não tenha medo de levar a sua dor para Deus. Ele não se escandaliza com as suas lágrimas, com as suas perguntas. Jesus é o nosso intercessor, né? Então clame a Ele, pois as suas lágrimas, elas são vistas. Sua voz tem importância no céu. Então, que você possa, né, sempre buscar no Senhor. A dor, ela não é um fim, mas é um caminho para encontrar Deus de forma mais profunda. A dor, ela não é o fim. O esmagamento, ele não é o fim, mas é o início de algo novo. O início de um relacionamento mais profundo com o Senhor, mais sincero com o Senhor, onde você vai deixar de conhecer o Senhor só de ouvir falar, mas você vai passar a ter um encontro verdadeiro com Ele, uma experiência verdadeira com Ele. E aí o capítulo 17 vai dizer assim, ele vai continuar. Não terminei ainda o 16, né? Versículo 21 do 16. Vou ler o 20, né? Vocês zombam de mim enquanto eu derramo lágrimas sinceras diante de Deus, pedindo que Ele me ouça como faria um homem com o seu amigo. Porque eu sei que em breve seguirei por aquela estrada que não tem volta. Capítulo 17.
O meu espírito vai se quebrantando, os meus dias vão se apagando. Bem sei que meu destino é a sepultura. Estou cercado de pessoas que zombam de mim e sou obrigada a olhar os seus desaforos. Ó Deus, por favor, só o Senhor pode garantir o meu livramento. Quem mais pode ser meu fiador? O Senhor fechou a mente deles para o entendimento. Não permita que esse falso julgamento destrua a verdade. Se alguém denuncia seus amigos por recompensa, que fiquem cegos os seus filhos. Deus me transformou em motivo de riso e zombaria para o povo. Eu me tornei um desprezado, em cujo rosto os outros cospem. Por isso chorei tanto que mal consigo enxergar. Já não sou nem sombra do que era antes. A minha vida se acaba a cada dia que passa. Os justos ficam espantados ao ver o meu estado, e os inocentes se levantam contra o perverso, mas o justo seguirá firme o seu caminho, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais poderosos. Por isso, venham todos vocês, não existe um sábio entre vocês, capaz de falar e entender a verdade. A minha vida ficou para trás, os meus planos não se realizaram, os meus desejos não se cumpriram. Trocam a noite pelo dia, dizendo que a luz é treva e a treva é luz. Já estou esperando o dia em que a minha casa será uma sepultura. Então estenderei a minha cama nas trevas. Se eu clamar a corrupção mortal, você é o meu pai, e aos vermes vocês são minha mãe e minha irmã. Onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Descerá a esperança às portas da sepultura? Descansaremos juntos no pó? Então a gente vê aqui, né, que Jó está no momento de profunda dor, de profundo lamento, né? Ele está no fundo do poço, se sentindo injustiçado, abandonado. Tenta, né, por um minuto imaginar a situação que ele estava, né? Perdeu 10 filhos de uma vez. Ele era o homem mais poderoso da terra naquele momento e ele se tornou o homem mais pobre. Ele foi acometido por uma enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, que dava muita agonia nele, porque ele se coçava, né? Dava muita coceira e estava tudo infeccionado, cheio de pus, o corpo todo. A esposa se levantou contra ele, os amigos não acreditavam nele, achavam que ele era culpado, que ele tinha pecado, por isso que ele estava vivendo tudo aquilo, ou acusavam os filhos dele. Então ele era um homem bom, que buscava ajudar a todos, que buscava dar palavras de conforto, de sabedoria a todos, e quando ele precisou, simplesmente tudo desapareceu. Tudo que ele achava que ele tinha construído, evaporou, né? E isso fazia parte de um plano perfeito de Deus, né? Porque lá no primeiro capítulo, Deus fala para Satanás: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Homem íntegro, sincero, temente ao Senhor, se desvia do mal. E aí Satanás vai falando: ele é tudo isso porque o Senhor também dá tudo que ele precisa. Toca então na família dele, nos bens dele, para você ver. E Jó não negou o Senhor. Aí Satanás volta e fala, e Deus fala: olha, você viu? Ele continuou firme na sua fé. E aí Satanás fala: então toca nele, para ver se ele não nega o Senhor que ele serve, né? O Deus que ele serve. E Deus permite e fala: você pode tocar nele, mas só não tire a vida dele. E aí Jó também é acometido de uma enfermidade. E mesmo assim, né, perdendo tudo, em extremo desespero, em extrema angústia, em extrema desesperança, no silêncio de Deus, ninguém parecia compreender. Ele se mantinha num relacionamento com Deus, na esperança, né? Porque o Deus que ele conhecia respondia, ele sabia quem ele servia. E aí ele até fala aqui, né, no versículo 19: o meu advogado está nas alturas. Em algum momento ele vai se manifestar. Então talvez você esteja passando, né, por um momento muito difícil, mas saiba que Deus, ele não sabe errar. Então entregue a sua dor ao Senhor, porque ele tem cuidado de você. E existem processos, né, necessários, mas eles não duram para sempre, né? O vale do choro não é o seu destino final. É só uma fase, é só uma estação, e você vai vencer, você vai superar em nome de Jesus. Então levante, né, a sua cabeça, olhe para o céu e declara, né: eu sei que o meu Redentor vive. O meu advogado está nas alturas e ele vai defender a minha causa. Entregue a sua dor para o Senhor, clame a ele, e ele vai derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. Às vezes, imediatamente, a situação ela não vai ser transformada,
mas você vai receber força, graça sobre você, para você suportar o processo até o dia da vitória. Então essa é a mensagem de hoje pro meu e pro seu coração. Existem batalhas, né? Existem processos que são necessários e muitas vezes nós, com a nossa mente humana, nós não vamos compreender o porquê. E é por isso que quando a gente vê alguém passando por algum sofrimento, a gente também tem que ser misericordioso. Nós não podemos agir como os amigos de Jó, que queriam explicar o sofrimento, né? Ao invés de consolar, estavam ali levando ainda mais peso para alguém que já estava em extremo sofrimento. Então que nós venhamos ter um coração manso, humilde, bons olhos, né? Um coração misericordioso, que se compadece de quem está sofrendo. E muitas vezes nós somos pessoas, às vezes, me faltou a palavra agora, mas muitas vezes a gente age com ruindade mesmo, sabe? A gente vê alguém passando por uma dificuldade e a gente faz comentários, né, desagradáveis, negativos. Fala, tá passando por isso, alguma coisa fez. E nem sempre, né? A gente sabe que o salário do pecado é a morte, que quem abre mão dos princípios, né, abre mão também das promessas, e quem quebra princípios vai ter consequência disso. Mas existem também situações que são necessárias e às vezes não tem ali um porquê, né? Não tem um porquê. Eu lembro uma vez que Deus me trouxe uma palavra rema, que tá lá em João 9, se você quiser abrir, que eu acho que é pertinente a gente entrar nesse assunto. Lá em João 9, deixa eu ver aqui. João 9:1. Essa passagem é maravilhosa, porque eu lembro que uma vez eu estava passando por um deserto, estava vivendo uma situação que eu não estava entendendo por que Deus tinha me permitido viver. Porque antes de eu tomar uma decisão, eu tinha consagrado a minha decisão ao Senhor, eu tinha pedido sinais, Deus me deu sinais que era para eu avançar. E eu avancei e eu quebrei a cara. E aí eu fiquei muito triste, falei, por que eu passei por tudo isso, né? E eu ficava me perguntando onde foi que eu falhei, né? O que foi que eu errei para esse mal vir sobre mim, para eu estar enfrentando essa dificuldade, essa dor tão grande. E aí eu cheguei nesse texto de João 9, olha que interessante. Diz assim, a partir do versículo 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Uau! Então tem coisas que estão acontecendo na sua vida que não fazem sentido. Talvez não foi porque você falhou, talvez não foi porque você quebrou princípios. Pode ser que tenha sido, mas às vezes não é. Às vezes o que você está vivendo está sendo necessário para que o poder de Deus se manifeste através de você. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Naquele momento eu não entendia. Mas eu posso garantir para você que hoje eu estou aqui, ministrando a palavra, porque aconteceu essa coisa horrível comigo. Então, alguns sofrimentos são necessários para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Então, mantenha o seu coração, né, íntimo do Senhor, para que mesmo quando você passar pelo vale do choro, Ele possa te sustentar com a presença dEle, com a graça dEle sendo liberada sobre a sua vida. É nele que estão todos os recursos que nós precisamos. Se você precisa de força para continuar, de alívio para sua alma, de um bálsamo de alegria no seu coração, se você precisa de amigas de Jesus, seja o que for que você precisa, se você precisa de recursos financeiros, se você precisa de um milagre na sua saúde, Deus é a fonte de todo o recurso que você precisa. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, que sara. Ele é Jeová Jiré, o nosso Deus provedor. Ele é o eu sou. Ele é qualquer coisa que você precisa. Qual o milagre que você precisa hoje? Apresenta diante do Senhor. Fala, Pai, eu não tenho ninguém além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. Tu és tudo que eu tenho. Eu podia até ter algumas expectativas, mas eu Te louvo por eu estar vivendo esse momento de solidão, porque eu sei que é em Ti que eu encontro consolo, é em Ti que eu devo colocar todas as minhas expectativas. Tu és a minha segurança, o meu socorro bem presente na angústia, o alívio para minha alma. Tu és o meu ajudador.
E muitas vezes o nosso foco está em pessoas, né? E aí Deus permite que algumas situações aconteçam para que a gente entenda que nós precisamos viver completamente na dependência do Senhor. Que aqueles que se humilham diante dele serão exaltados. Amém? Eu até li essa mensagem, né? Se o meu povo, tá lá em 2 Crônicas, não lembro agora exatamente o endereço, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então busca o Senhor de todo o coração, Ele sabe lidar com o seu sofrimento e Ele tem o melhor para você. É só uma fase. O vale do choro não é o seu destino final, é só uma fase. A Dani me colocou ali, 2 Crônicas 7,14, né, Dani? Obrigada. Deus abençoe, viu? E se você está buscando, né, viver uma vida de mais intimidade com o Senhor, você quer conhecer o Senhor em mais profundo, só tem um caminho. Buscar Ele com mais intenção, com disciplina. E esse aqui é o Diário de Oração do Quarto de Guerra, que é um material que eu gostaria de ter conhecido quando eu comecei a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Então aqui você vai encontrar passo a passo para você desenvolver um relacionamento de intimidade profundo com o Senhor. Então é um material que vai te acompanhar durante o ano inteiro para você desenvolver. Você vai também receber o seu quadro de oração para montar o seu quarto de oração, seu quarto de guerra, baseado no filme Quarto de Guerra. Aqui também você vai ter palavras proféticas para você declarar sobre cada área da sua vida. Você vai aprender aqui como orar a palavra, vai ter orações prontas de como você orar os salmos. E você vai aprender também, passo a passo, de como construir a sua própria oração para que ela seja respondida. Muitas vezes nós fazemos orações sem sabedoria, né? Nós fazemos só oração de lamento, né, de reclamação, ou oração de sobrevivência. Quando a gente precisa muito de uma coisa urgente, a gente vai lá e ora pedindo aquilo. Mas a gente não sabe como orar de forma específica, eficaz, como construir um dia a dia com o Senhor, né? Um dia a dia de relacionamento com Ele, né? Então, aqui nesse material você vai receber todas as ferramentas que você precisa. E a lá, Renilda tá falando que tá amando e com disciplina com ele, eu recomendo. Glória a Deus, minha irmã, Deus te abençoe. Agora há pouco eu vi um comentário seu subindo, você falando que tava assistindo com a sua mãe, que tem Alzheimer, que ela tava sentindo a presença de Deus. Deus seja louvado, viu? Que coração lindo que você tem. Obrigada por você estar aqui com a gente, tá? Então é só digitar aqui a palavra oração, você vai receber o link no seu privado para você poder adquirir o seu material, vai receber aí na sua casa com frete grátis. E eu tenho certeza que vai te edificar, assim como me edificou. E tudo que a gente precisa é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Muitas vezes a gente fala que Deus está em primeiro lugar, mas quando a gente vai olhar para o nosso comportamento no nosso dia a dia, às vezes Deus nem aparece, né? A gente não coloca Ele no início e quer que Ele dê conta, né, dos nossos resultados. Então tome a decisão de colocar Deus no centro da tua vida, em primeiro lugar realmente. E as demais coisas serão acrescentadas. É o nosso pilar espiritual que sustenta, né, que é a base de todos os nossos de todas as outras áreas da nossa vida, né? Sem uma vida espiritual fortalecida não tem casamento que resista, não tem vida financeira que resista, né? Você pode ter momentâneos momentos leves momentos de alegria, mas daqui a pouco vem a opressão, vem a tribulação. Então que você possa estar firme no Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Pai, eu te louvo, te agradeço por esse momento na tua presença. Como é bom meditar na tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos aprendizados que nós recebemos de ti hoje através do livro de Jó, do capítulo 16 e 17. Pai, assim como Jó, em seu momento de extrema angústia, se sentindo abandonado, Senhor, e num momento de solidão, ele te encontrou, ó Pai. Que nós venhamos também colocar toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa em Ti. Que nós venhamos de todo o coração, Senhor, saber que a nossa esperança está em Ti, que a nossa dependência está em Ti, a nossa segurança está em Ti. Tu és, Senhor, o Eu Sou. Tu tens todos os recursos que nós precisamos. E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos, que o Senhor derrame sobre o nosso coração a paz que excede todo entendimento. Se porventura, Pai, alguém aqui esteja passando pelo vale do choro, que a Tua presença, Senhor, a envolva nesse momento e que ela receba de Ti, Pai,
uma paz que excede todo entendimento, força, Senhor, e capacidade para vencer e suportar esse processo. Nós sabemos que gerar um testemunho dói, mas eu peço, ó Pai, que a Tua misericórdia nos alcance, que o Teu amor nos abrace, ó Pai, para que nós venhamos permanecer firme e em breve nós venhamos estar cantando o hino de vitória, assim como Jó, no capítulo 42, teve todos os seus bens restituídos em dobro, ó Pai. Que a nossa porção de alegria seja uma porção dupla de alegria, sejam vestes de alegria, Senhor, em nome de Jesus, que elas venham em breve, em nome de Jesus. Pai, que a Tua graça se derrame sobre nós e que quem está passando hoje, ó Pai, por um momento desafiador, que em breve possa estar declarando assim como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pai, nós te agradecemos. Se essa dificuldade veio para nos aproximar de Ti, essa dificuldade é uma bênção. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, que me ama e que muitas vezes vai usar as circunstâncias para me ensinar algo de valor. E eu te agradeço por ser um bom Pai para mim. Mesmo que ainda nós não compreendamos, Senhor, completamente o que o Senhor está fazendo, nós confiamos em Ti. Nós declaramos: a nossa confiança está em Ti. Dá-nos, Senhor, um coração obediente, disposto a obedecer, sensível à Tua voz e à Tua direção. Essa é a nossa oração nesse dia, Pai. Eu clamo, Pai, que Tu visites cada casa aqui representada, cada lar representado, e encha, Senhor, cada cômodo com a Tua presença. Traga cura, Senhor, para esse coração. Que o Senhor derrame sobre essas vidas, Senhor, todos os recursos que elas precisam, em nome de Jesus. Pai, eu consagro a Ti esse dia, os nossos planos, Senhor, os desejos do nosso coração, e Te peço, Pai, que a Sua bondade nos alcance, que nós venhamos viver um dia de milagres, de vitórias, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, minha irmã, que você viva em nome de Jesus um dia de céus abertos, que tudo vá bem para você, que você e sua casa estejam guardados pelo Senhor, e até a próxima. Fica com Deus.